Irmãos, eu quero aproveitar essa manhã, que é uma manhã de Páscoa, e trazer uma palavra falando a respeito dessa semana que, para nós, é muito importante. A Páscoa ela tem uma representação muito grande para nós cristãos, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, nós vamos ler somente um verso. Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler somente um verso. Amém? Se você encontrou, se coloque de pé para a gente fazer a leitura. Hoje nós vamos caminhar em alguns textos da Bíblia. E eu gostaria que você depois não fechasse a sua Bíblia. Amém? Evangelho de João, capítulo 19, verso 17, diz assim: Jesus, carregando ele mesmo a cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Não sei se está assim na sua Bíblia. Na outra versão que estou vendo ali, diz assim: e levando ele às costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Podemos assentar. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos nessa manhã e agradecemos pelo privilégio que temos de poder, ó Deus, nessa manhã, louvar o teu nome. Obrigado por esse dia, obrigado pelo que o Evangelho representa para nós. Obrigado porque o que Cristo representa para nós. Obrigado porque pelo que a cruz representa para nós. Pai, nos abençoa, que o teu Espírito Santo encontre graça em minha vida e fale a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiz a leitura desse único verso. Parece que eu quero hoje falar sobre tudo apontava para a cruz. É o tema da mensagem. Tudo apontava para a cruz. Por que eu li essa referência? Porque quando a gente lê a última semana de Jesus em Mateus, quando Jesus ele sai, ele é conduzido para o Calvário, Mateus vai dizer que vinha passando um certo Cirineu, Simão Cirineu, e ali ele carregou a cruz de Jesus. O evangelista Marcos, ele também cita também a mesma questão, ou seja, em algum momento estava passando um homem chamado Cirineu, Simão Cirineu, e ele então carrega a cruz de Jesus. Lucas, ele também tem a mesma visão, ou seja, quando ele vai falar da cruz, ele fala somente do momento em que Simão Cirineu, ele carrega a cruz de Jesus. Mas quando a gente olha o evangelista João, aliás, o evangelista João é o que mais fala a respeito da última semana de Jesus, ele deixa claro dizendo que Jesus carregava ele mesmo a sua cruz. Em algum momento, possivelmente próximo já ao lugar do sacrifício, vinha passando um homem chamado Simão Cirineu, e esse homem, então, carrega a cruz de Jesus. Eu não quero entrar na questão, porque senão nós iríamos sair da mensagem. Então, o tema dessa manhã é que tudo apontava para a cruz. E para a gente poder entender o porquê, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 11, nós vamos ler do verso 45 em diante, porque aqui começa. Evangelho de João, capítulo 11, verso 45. Eu quero te convidar hoje não somente a ouvir uma mensagem, mas a ler os textos que eu caminhei junto na construção da mensagem. Diz assim, versículo 45, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até
aos fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, guarda essa palavra, sinédrio, e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Foi a pergunta que eles fizeram. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos naquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus, e estando ele no templo, dizia um ao outro: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciasse para que pudesse prendê-lo. Eu sei que é um texto longo, e a gente, quando lê só o texto, a gente às vezes não entende o que está acontecendo. O ato anterior à leitura desse texto foi a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, ela muito incomodou os fariseus, os saduceus e os religiosos da época. Até então, Jesus fazia muitos milagres e ele testificava que ele só fazia esses milagres porque ele era o Filho de Deus. Mas quando ele ressuscitou um homem, e agora a casa desse homem começou a ser tomado de pessoas e ir para lá ver o homem que Jesus havia ressuscitado, eles não tinham mais dúvida, e então eles decidiram matar a Jesus. E esse ponto, irmãos, é um ponto que a nós cabe uma reflexão. Porque alguém que fazia o bem, curava pessoas, abençoava vidas, merecia a morte? Porque alguém que no seu último ato ressuscita um homem, ou seja, ele dá vida novamente a uma pessoa, e esse homem agora, ele se torna o resultado da ressurreição, de Jesus ressuscitar ele, e isso incomoda tanto as pessoas e os religiosos da época. O que talvez na nossa mente, porque daqui para frente muita coisa a gente não vai entender por que mataram Jesus. Mas eu quero te dizer que tudo apontava para a cruz. Na verdade, quando Lázaro ele ressuscita, ou Jesus ressuscita Lázaro, e eles então usam a seguinte frase: um homem precisa morrer pela nação. Na verdade, ele estava ali apontando já para o sacrifício perfeito, o que parecia que na mente deles era planejado. Deus estava conduzindo a nossa história de libertação, de salvação, e a cruz se aproximava. Então,
aqui começa a história sobre o plano de matar a Jesus. E a primeira verdade que eu quero te dizer, irmãos, é que a morte de Jesus foi planejada. O texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e é importante essa referência, do verso 3 ao 5, a Bíblia vai dizer que há uma reunião no palácio do sumo sacerdote Caifás, o mesmo que o evangelista João está dizendo aqui. E então, durante essa programação, eles decidem matar Jesus, e eles planejam matar Jesus antes da Páscoa. Só que há um fato aqui muito interessante, irmãos, que o texto não mostra. Como era a morte naquela época? Ou como seria a morte que eles estavam planejando? Eles planejavam entregar Jesus aos romanos, porque eles não queriam sujar as mãos deles com sangue. E a lei romana, então, iria executar o plano que eles haviam planejado. Entretanto, a morte romana era uma morte de cruz. A morte romana era uma morte onde eles colocavam o homem ali para ser exposto. Como exemplo, era a vergonha. Quando alguém tomava a cruz, era uma vergonha. A cruz representava vergonha, escárnio. A cruz era a morte mais violenta que havia no Império Romano. A cruz, ela representava uma morte vergonhosa para a família, porque eles não sabiam quanto tempo as pessoas ficariam na cruz e quanto tempo levaria para morrer. A cruz era uma morte, querido, que ela, quando alguém passava e via alguém que era exposto na cruz, ela era um motivo de vergonha para todos. Então, quando eles planejam a matar a Jesus, e eles querem entregar Jesus para que os romanos decidissem a respeito da sua morte, o desejo do coração deles e o planejamento deles é somente que Jesus fosse morto. Mas o fato deles planejar a morte, ali a cruz, ela aparece. A cruz, irmãos, no Evangelho, ela aponta para a morte de Jesus. Aliás, quando nós olhamos para a cruz ela é a morte e a vida. Porque na cabeça deles, eles queriam matar a Jesus, mas na verdade, a cruz daria vida para nós. A cruz nos daria de volta a comunhão. A cruz representa muita coisa. Então, quando eles se reúnem, eles então estão planejando, mas na verdade o planejamento deles já apontava para a cruz. Há um outro fato interessante que Mateus e alguns outros evangelistas relatam, é quando Jesus vai à casa de um homem chamado Simão, também por acaso, né? E ele vai jantar na casa desse homem em Betânia. Jesus é convidado, ele chega com seus discípulos, e ele vai jantar na casa desse homem, e uma mulher adentra a festa. E essa mulher, ela chega com um vaso de alabastro puro. E ninguém entende o que ela está fazendo, porque há muitos comentários enquanto ela se manifesta. Por exemplo, há alguns dizendo, nossa, que absurdo. Poderia pegar esse azeite, ou esse perfume, e vender e dar para os pobres. Outros, achando um absurdo o ato daquela mulher derramar aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. E há muitos comentários ali, mas Jesus ele vai usar uma frase que eu acho interessante. Ele vai dizer, vocês não estão percebendo, mas o meu corpo
já está sendo ungido e preparado para a minha morte. O que parecia um jantar, irmãos, comum. O entrar na casa de um homem reunido com seus discípulos. Deus permitiu que uma mulher entrasse ali com um perfume caro e fosse preparar o seu corpo para a sua morte. Ou seja, aquele jantar também apontava para a cruz. Enquanto alguns estavam criticando a vida daquela mulher, ou o ato daquela mulher, Jesus estava vendo algo que ninguém estava vendo. Ele já estava vendo o seu corpo preparado para a sua morte. Sabe o que acontece, irmãos? Eu quero dar uma parada aqui. Nós precisamos aprender a olhar as coisas com um olhar espiritual. E a gente vai observar na mensagem que tudo estava apontando para o Calvário, mas os homens que estavam em volta não percebiam que o Calvário se aproximava. Tudo apontava para a cruz, mas as pessoas estavam desapercebidas. Terceiro ato. Primeiro ato foi a reunião que eles fizeram em segredo. O segundo ato, Jesus vai na casa de uma mulher, isso está acontecendo na quarta-feira, e ele vai jantar na casa desse homem. Na quinta-feira, Jesus se reúne para celebrar a comunhão. E aí, irmãos, aquela ceia, ela foi uma ceia diferenciada. Há muitos detalhes, há muitas informações importantes. Primeiro, Jesus diz para ele assim, ó, vocês entram na cidade e vocês vão ver um homem carregando um cântaro. E quando vocês virem esse homem carregando um cântaro, siga ele, porque ele vai chegar na casa de um homem. E quando ele chegar na casa desse homem, pergunte a ele aonde está preparado o lugar para o nosso mestre celebrar a Páscoa. Há um fato muito interessante, que homens não carregavam cântaro. Homens não carregavam cântaro. E qual era o sinal que Deus daria que era a casa? Deus está preparando, irmãos, o momento triunfal. E Jesus estava mostrando para eles os sinais de que a cruz estava próxima, que a cruz estava chegando, o momento deles estava chegando, e eles estavam desapercebidos. Então eles entraram na cidade, e no meio de um monte de mulher carregando um cântaro, tinha um único homem carregando um cântaro. E aquele era o sinal. E o homem começou a andar com um cântaro na cabeça. E quando ele parou na casa de um homem, eles fizeram a seguinte pergunta: onde está preparado o lugar para o nosso Senhor preparar a Páscoa? E ali estava preparado o lugar da comunhão. O terceiro ato, irmãos, que aponta para a cruz, é a comunhão que Jesus ministra. Os judeus, eles conhecem o significado da Páscoa melhor do que qualquer pessoa. A Páscoa, ela tem início no Egito. Ela tem o significado, a palavra é saída, é sair, passar e ir embora. Quando Moisés mandou eles celebrar a Páscoa, eles precisavam estar vestidos para sair, sandália no pé e pronto para ir embora. Eles iam só celebrar a Páscoa, mas eles tinham que estar em ato de partir, de ir embora. A primeira Páscoa que foi instituída, ela foi instituída com o seguinte propósito, de que o anjo da morte passasse por cima da casa onde havia o sangue. Então, eles precisavam se reunir em famílias, matar um cordeiro, assar o cordeiro
e jogar o sangue sobre os umbrais da porta. Então eles tinham que primeiro celebrar, jogar o sangue, e aí quando o anjo da morte viesse, aonde havia a marca do sangue, ele passaria por cima. Depois desse ato, eles foram libertos. Saíram do Egito e entraram no deserto, né? Havia alguns elementos que eram muito importantes na Páscoa. A erva amarga. E a erva amarga, ela representava que eles haviam sido escravos. E eles precisavam fazer uso da erva amarga para lembrar do tempo da escravidão, mas que agora eles estavam sendo libertos e indo embora. Uma outra coisa que eles precisavam era que o pão precisava ser sem fermento. A outra coisa, o cordeiro. E a outra coisa, o vinho, que representava a alegria da partida. Tinha todos os objetos da Páscoa. Jesus vai celebrar a última Páscoa com os 12, e ele só traz 2 elementos. Eu sempre falo isso quando eu ministro a ceia. Só tem o pão e o vinho. A Páscoa parece que está incompleta, a comunhão parece estar incompleta. A erva amarga não estava lá, porque ele beberia todo o sofrimento do povo cairia sobre ele. Então não tinha erva amarga. Cairia sobre ele. Todo o peso do pecado cairia sobre ele. Ele não tinha erva amarga, porque ele usaria sozinho. Não havia o cordeiro sacrificado, só o pão e o vinho. Porque ele seria o cordeiro que seria morto, e o sangue que seria espargido sobre os umbrais da porta seria o seu próprio sangue derramado uma única vez pelos nossos pecados. E aí Jesus vai ministrar a ceia. Olha como é que a ceia aponta para a cruz. Jesus ministra a ceia quando ele diz assim: o pão é o meu corpo, que será partido por vós. Eu imagino na cabeça dele, falando assim: como assim? Como o pão é o seu corpo? Eles não estavam entendendo que Jesus estava apontando para a cruz. É o meu corpo que será partido ali. E ele então entrega o cálice e diz assim: esse é o sangue da nova aliança, para a remissão dos pecados. Mateus escreve isso. Vamos ler, irmão, Mateus 26. A gente precisa ler algumas referências, senão eu esqueço. Mateus 26, nós vamos ler do 26 ao 28. Evangelho de Mateus 26, do 26 ao 28, diz assim: enquanto comia, Jesus pegou um pão e o abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comem, isso é o meu corpo. Foi a palavra dele. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. Aquela ceia, irmãos, já apontava para a cruz. Quando os elementos da ceia pareciam não estar ali, mas estavam representados. Aquela ceia já apontava para a cruz, quando ele diz que aquele pão representa o seu corpo, e aquele vinho representa o seu sangue, e era para a remissão de pecado. Irmãos, na comunhão com os discípulos, Jesus viu a cruz que se aproximava. Na comunhão com os seus discípulos, Jesus percebeu que a cruz estava próxima, e por isso ele agora vai deixar esse memorial. Então, na comunhão, ele viu a cruz. Ele sai dali, irmãos, ainda é quinta-feira.
e ele vai para um lugar chamado Getsêmani. Era um jardim conhecido, o evangelista João vai dizer isso, que Jesus costumava ir para lá orar. Já era um lugar comum de oração de Jesus. E Jesus, quando ele sai da ceia, ele vai para lá orar. É um momento imediato de Jesus. E ele chega ali. E o Getsêmani, irmãos, ele representa muita coisa. O Getsêmani, ele representa a indiferença pela dor de uma pessoa. Jesus vai, Pedro, Tiago e João vão para lá, né? Eles estão lá. O evangelista João que fala o nome deles, os outros não falam quem está ali, só fala de Pedro. E ele chega ali naquele lugar e ele vai orar e pede para ele, diz assim, ó, vigiai aqui e orai comigo. E Jesus, ele se ajoelha para orar e passa um tempo. Quando ele volta, ele encontra eles dormindo. E aí ele volta e fala assim, vocês não podem vigiar e orar pelo menos 1 hora comigo? E aí Jesus volta para o lugar e vai orar. E quando ele volta, eles estão dormindo novamente. E Jesus fala, meu Deus, povo para dormir, né? Mas lá ele está orando, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se for a tua, mas se não for, seja feito a sua vontade. O Getsêmani, irmãos, representa o abandono de Jesus pelos seus próprios discípulos. Quando eles são incapazes, indiferente à dor que ele está sentindo, o evangelista Lucas vai dizer que ele suava e no seu suor saía sangue. Tamanho era o sofrimento de Jesus, mas os seus amigos estavam indiferentes ali ao seu sofrimento. Porque aquele cálice, irmão, Jesus precisava, não foi que a indiferença foi proposital, mas é porque Jesus precisava experimentar o abandono. Jesus precisava experimentar a indiferença, porque é o que vai acontecer com ele. Aqueles que tanto o amou, aquele que tanto ele amou, o tanto quanto ele fez por aquelas pessoas, vão virar as costas para ele. Aquele que ele ajudou e fez de tudo, vai o abandonar. Então, querido, no Getsêmani, os amigos que foram com ele não perceberam a sua dor. Quem deveria vigiar dormiu. E foram incapazes de sentir o sofrimento de Jesus, que já estava se aproximando na 3ª vez. Quando ele vai falar com eles, diz assim, olha, vigiai e orai. Vocês não podem nem 1 hora orar comigo. E aí parece que agora ele desperta, ele fala assim, agora já não tem mais jeito. É chegado aqueles que vão me prender. Judas, que era um dos que sentava com ele, era um dos que talvez mais tinha aproximação em determinada área com Jesus, porque ele era o administrador do ministério de Jesus. Satanás entra no coração dele, e ele então, por dinheiro, vende e entrega a Jesus. Ele sabia onde Jesus estava e levou os homens até o Getsêmani. O lugar era escuro, não tinha como saber quem era Jesus. E então ele deu um sinal, aquele que eu beijar no rosto, esse é ele e vocês podem prendê-lo. Quando Judas se aproxima, Judas diz assim, Rabi, e Mateus, o evangelho de Mateus fala sobre isso. Ou seja, mestre, e ele dá um beijo em Jesus. E Jesus vai dizer para ele assim, amigo, por que vieste? Eu acho muito profundo a observação do evangelista Mateus. Ele vai dizer, amigo, por que vieste?
Irmão, Jesus não era hipócrita. Jesus tinha Judas como amigo. Jesus tinha Judas como amigo. Por isso ele diz assim: amigo, porque vieste? Ou em que espírito tu veio? Ele tinha Judas como amigo, mas Judas estava o vendendo. Porquanto hoje nós estamos vendendo Jesus, irmãos. Jesus custou 30 moedas de prata, que depois ele devolve e morre, ou se enforca. Hoje nós estamos vendendo Jesus por menos. Quando eu entendo, e eu não quero, irmãos, me entenda, isso é minha função pastoral, a ceia, ela é o momento mais importante na vida de um crente. Porque na ceia eu tenho a oportunidade de relembrar o sacrifício de Cristo e viver o que somente nós podemos viver, a comunhão com Ele. A ceia não é para ímpio, a ceia é para crente. E sabe o que os crentes fazem na ceia? Não vem. Troca por qualquer coisa. Arruma um motivo. Mas a gente condena Judas, mas a gente continua vendendo Jesus por pouco. Eu preciso entender o valor que Jesus tem. Não é o preço, é o valor. Judas estava dando preço para Jesus, mas eu valorizo a Ele. Ele é a razão da minha vida, o Senhor da minha alma. Ele é o meu Deus, Ele tem valor para mim. Ele é o Deus que me salvou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As pessoas estão dando preço e Ele precisa ser valorizado. Cristo precisa ter valor. Ele é o amado da minha alma, querido. Ele é o meu prazer. Ele é a minha salvação, é o meu Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, depois de abandonado, ele é entregue injustamente. E ele novamente é levado ao sinédrio, e aquela noite de quinta para madrugada de sexta-feira, ele foi julgado. E sabe o que descobriram? Que não havia culpa nele. Mateus 26, se está aberto ainda, do 57 em diante, vamos ler. Mateus 26, do 57 em diante, diz assim: e os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, aquele mesmo que a gente leu lá no Evangelho de João, que quando ouviu falar que ele havia ressuscitado Lázaro, disse assim: não, um homem precisa morrer. Então levaram na casa de Caifás, o sumo sacerdote, que era o sacerdote do ano, onde havia reunido os escribas e os anciões. Pula para o 59. E os principais sacerdotes, todos o sinédrio, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. Versículo 60, e não acharam, apesar de ter sido apresentada muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram duas testemunhas afirmando. Ele disse: posso destruir o santuário de Deus e construí-lo em 3 dias. E levando ao sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta a essa, ou depõe contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote disse: eu exijo que me diga, tendo o Deus vivo por testemunho que você é o Cristo, o Filho de Deus. E assim vai, irmãos. Eles não encontram nada. O que eu quero dizer, irmãos, isso aqui está dizendo o seguinte, que o sacrifício perfeito, um inocente precisava morrer pelos pecadores. Ele não tinha pecado, ele não tinha dolo, não havia acusação contra ele,
Não havia nada que o condenasse. E para o sacrifício ser perfeito, para cobrir os nossos pecados, precisava ser alguém sem dolo, sem pecado. Jesus foi posto na cruz sem pecado. Jesus foi posto na cruz injustamente. Jesus, ele morreu sem condenação alguma. Mesmo que plantasse sobre ele, ele morreu sendo inocente pelos nossos pecados. O que eu quero dizer é que a condenação foi injusta. Quando ele é levado para Roma, ele é posto diante de Pilatos. Pilatos não viu nada que pudesse condenar. E aí Pilatos teve uma saída. Como eu não tenho nada para condenar esse homem, a lei deles não condena. E eu também não posso condenar, porque eles estão dizendo que ele fez isso, que ele fez aquilo. Então tem uma saída. Ele diz assim: em toda Páscoa, nós temos por hábito soltar um homem. E eu quero apresentar para vocês Barrabás. Barrabás é um homem que estava envolvido em confusões, e ele era assassino, ele tinha matado pessoas. Então, acho que ele pegou o pior. Ele pega Barrabás e falou assim: nós vamos fazer o seguinte, eu tenho Barrabás e eu tenho Jesus. Quem é que vocês querem que eu solte? Irmãos, a gente já conhece a história. Eles falaram assim: solte Barrabás e mate ou crucifique a Jesus. Eu tenho esse ato, irmãos, como um dos atos mais difícil para a gente poder entender no texto sagrado. No domingo anterior, Jesus estava chegando em Jerusalém, montado em um jumentinho. Só havia passado ainda 5 dias. E ele entrava na cidade, e esse mesmo povo aclamava a ele, dizendo: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E colocavam ramos, e ali exaltavam o nome dele. 5 dias depois, a mesma multidão que o aclamou estava pedindo para crucificar. Como que o povo, irmãos, muda o espírito em tão pouco tempo? Não havia nenhuma condenação sobre Jesus. Pilatos, irmãos, quer fugir daquela situação de uma forma honrosa. E ele então pega um homem que é um assassino, um homem que criava confusão na cidade. E ele quer trocar, então, dizendo assim: olha, quem vocês querem que eu escolha? Está aqui um homem, esse cara é ruim. E está aqui Jesus que vocês conhecem, eu quero soltar o Pilatos, irmãos, não quer se envolver com isso. Pilatos, ele lava as mãos depois da escolha deles. Pilatos não quer fazer parte do que está acontecendo. E quando eles olham para Barrabás, ele diz assim: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Jesus, irmãos, ele foi traído e abandonado por aqueles que ele muito demonstrou amor. Todo o evangelho a gente vai ver uma multidão em volta de Jesus, ouvindo o que Jesus fazia, falava e vivendo os milagres de Jesus. Esse mesmo povo vai mandar crucificá-lo. Eu fico olhando para isso, irmãos, e agora há um problema aqui no texto. Não no texto em si, mas na história. Se Jesus não estava pronto para ser morto, e naquele lugar quem morreria era Barrabás naquele dia, às vezes eu olho para esse texto e eu fico perguntando: como que prepararam a cruz de Jesus? Eu fico olhando para esse texto, eu fico imaginando a cruz que ele estava carregando.
não era uma cruz dele. A cruz que ele estava levando não era uma cruz dele. Porque não havia nada preparado para ele. Mas ele recebeu uma cruz que representa o pecado de toda a humanidade. Porque ele não deveria estar ali. Ele não merecia estar ali. Mas agora ele é condenado e o povo manda crucificar Jesus. E a partir desse momento, irmãos, tudo que apontava para a cruz, agora a cruz é posta sobre ele, como eu li lá em João, no capítulo de número 19. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Agora a cruz se apresenta. E Jesus está carregando a cruz pelo meu pecado, porque não havia condenação sobre ele. Ele estava carregando a cruz pelo seu pecado, porque nós éramos incapazes de fazer um sacrifício perfeito. Ele é a ovelha muda, ele é o cordeiro pascual. A cruz agora é a vergonha que ele agora está carregando. Toda a multidão o acusa e ele está ali, indo para o lugar do seu sacrifício. Mas sabe o que eu acho lindo na cruz? A cruz, irmãos, é símbolo de salvação. E eu quero mudar a mensagem agora. Jesus está na cruz. E ele está ali, vivendo aquele momento difícil. 2 homens do seu lado. O evangelista Lucas, no capítulo 23, do 39 ao 43, fala sobre isso. Ele está no Gólgota, sendo crucificado. Há 2 malfeitores. E um dos malfeitores disse assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Desce dessa cruz aí. Mas o que estava do outro lado, ele quando olhou para a cruz, ele quando olhou para Jesus, na cruz, ele viu salvação. O ladrão da cruz, irmãos, estava tão perto da morte, mas ele percebeu que estava ao lado da vida. O ladrão da cruz estava a alguns momentos da sua morte, mas ele percebeu que ele estava ao lado da vida. Ele teve uma visão fabulosa. Ele diz assim, olha, ele falou para aquele homem: você nem mesmo respeita a Deus, nós estamos debaixo da mesma condenação, nós merecemos o que está acontecendo, esses atos que nós cometemos nos dá direito a estar aqui, mas quando eu olho para esse homem, ele não tem pecado nenhum, e ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na cruz ele salvou um homem perto da morte eterna, né, irmão? Na cruz. A cruz, ela é, irmãos, um símbolo de salvação. Ela está vazia, mas ela é um símbolo de salvação. Toda a humanidade, quando olha para a cruz, vê que ali morreu um inocente. Jesus, o que salvou. Aquele homem, irmão, estava tão pertinho da morte, mas ele recebeu a vida. Foi na cruz, irmãos, que Jesus, ele olhou. Lucas, evangelista Lucas, vai dizer isso no verso 23, 34. Aqueles homens que o acusaram, que condenaram, ele vai liberar uma palavra dizendo assim: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. A cruz, ela representa o perdão da humanidade pecadora. Quando eu olho para a cruz, irmãos, eu vejo na cruz os meus pecados, mas eu vejo na cruz o meu perdão.
Quando eu olho para a cruz, eu vejo na cruz a minha condenação, mas eu olho para a cruz e vejo na cruz a minha vida. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu passado, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu futuro, porque Ele preparou um reino de glória para nós. Então, irmãos, tudo precisa apontar para a cruz. E eu quero nessa manhã te convidar a ir ao Gólgota, a ir ao Calvário. Nós não podemos entrar nessa manhã, irmãos, como nós entramos em todas as ceias. Eu preciso ir para a cruz, eu preciso ir com Ele, eu preciso sentir o sacrifício dEle por mim. Foi por meio da cruz que Ele foi morto. Estou indo para o final da mensagem. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou em glória e trouxe vida eterna a todos os homens. Todos os homens, todos os homens. O que parecia ser o fim na cruz, na verdade, era a abertura do novo. Por isso que Ele na ceia disse assim, olha, é uma nova aliança que está sendo escrita, é um novo testamento que eu estou iniciando. É mais ou menos o seguinte, eu vou aqui representar na minha Bíblia, eu estou virando a página na vida de vocês. Eu vou escrever uma nova história na cruz. Através da cruz eu viro a página. Não há mais condenação. Não há mais pecado. Eu estou virando a página. Todo jugo, toda condenação está caindo por terra. Na cruz eu estou pagando o preço do seu pecado. Glória a Deus, glória a Deus. O sábado, irmãos, que sábado! A história diz que foi o sábado do silêncio. 9h Jesus foi para o Calvário. Meio-dia, 9h ele sai do palácio de Pilatos. Meio-dia, ele já está ali pendurado na cruz, mais ou menos 3 horas de caminhada, sofrendo açoite. Meio-dia ele é posto na cruz, mais ou menos esse horário. Estou aqui fazendo algumas conjecturas, é o que o texto dá a entender. E quando dá meio-dia, a Bíblia vai dizer que houve trevas em toda a terra. Tudo ficou escuro. Tudo. Houve um apagão, representando justamente o que o pecado faz. Escuridão, representando ali o pecado da humanidade caindo sobre ele. Ele está na cruz e tudo fica escuro. O sol se apagou, tudo se apagou. Houve um momento de escuridão na cruz, representando o pecado da humanidade, caindo sobre o Mestre, caindo sobre Jesus, e ninguém entendendo nada. 3 horas da tarde, há um terremoto, e a terra se abala, ela treme, e Jesus diz, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele expirou, e ali ele morreu. O que vai acontecer a partir daqui? José de Arimateia pega o corpo, enterra o corpo de Jesus. Eles precisavam fazer aquilo na sexta-feira, antes que chegasse às 6 horas, porque no sábado nenhum judeu podia fazer nada. Então eles correm, colocam Jesus no túmulo, e aí chega o sábado. O sábado, irmãos, foi um sábado terrível. Silêncio. A esperança havia morrido. O soldado que estava vendo Jesus de frente, os textos vão falar sobre isso. Quando Jesus morre, ele diz assim, verdadeiramente ele era um filho de Deus. O homem se converte olhando para a morte de Jesus. Ele se converteu ali olhando para a cruz, era o que estava de frente, olhando para Jesus de frente. E ele diz assim, depois lendo o texto, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele viu na cruz a sua salvação e ali ele se converte. E agora o sábado está lá, a esperança morreu.
Mas 6 horas da manhã, irmãos, louvado seja pela vida das mulheres, glória a Deus. Enquanto os homens estavam trancados, com medo de morrer, Pedro negou Jesus 3 vezes. O único que acompanhou o sacrifício de Jesus foi João, e ele relata isso no seu livro. Está todo mundo trancado com medo de morrer, de perder a vida, porque eles se mataram, o mestre vão matar a gente. Está todo mundo apavorado. E aí vai Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus e outras, e vão no túmulo às 6 horas da manhã para levar essência lá para o túmulo. E quando chega lá, a pedra está removida. Há um anjo sentado sobre a pedra. Porque elas foram e falaram assim, como é que a gente vai remover aquela pedra? A pedra estava selada. O evangelista Mateus vai dizer que a pedra foi selada e que havia guardas lá. Os outros evangelistas vão dizer que a pedra foi removida e agora havia um anjo sentado e perguntou para elas, quem vocês procuram dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O domingo, irmãos, precisa ser celebrado. O domingo precisa ser celebrado. Ele ressuscitou. O nosso Deus não está no túmulo. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. E eu vou para o final da minha mensagem dizendo o seguinte, tudo apontava para a cruz. O sacrifício foi perfeito. Na cruz ele salvou. Na cruz o homem foi salvo olhando para a cruz. Mas ao terceiro dia, ele agora toma o lugar de glória. E ele aparece para eles. E ele fala o seguinte, ó, a morte não foi capaz. A morte não foi capaz. Quando Jesus ressuscita, irmãos, ele tem uma representação. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E se ele venceu, nós podemos vencer. Eu quero concluir a minha mensagem lendo uma frase dizendo o seguinte, a cruz é mais do que um acessório de moda para a gente andar com ele em um cordão. Jesus morreu para que alguém simples, igual a você, igual a mim, tivesse a oportunidade, não de andar com uma cruz, olhar para a cruz como nós estamos olhando hoje. Aliás, a decoração está muito bonita, né, irmão? Glória a Deus, Deus abençoe. Mas ela tem um propósito, a gente olhar para o sacrifício. Por isso, irmãos, eu preguei pouco sobre a Páscoa. Porque é no sacrifício que está o propósito da cruz. É justamente esse, está no sacrifício. Porque nós sabemos que a morte não seria capaz de vencer o nosso Jesus. E que ao terceiro dia, como já havia falado, ele ressuscitaria. Irmãos, eu quero te falar, eu quero te convidar para ficar só um pouquinho de pé, que eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você não serve um Deus morto. Talvez quem está matando Jesus hoje somos nós. Quando nós deixamos de crer na vida que Ele pode dar, nos milagres que Ele pode fazer, nas portas que Ele pode abrir, nas coisas que Ele pode seguir com as nossas vidas. Mas quando nós cremos em um Deus vivo, nós temos vida em nós. E a ressurreição de Jesus, ela representou vida na vida. Aqueles que outrora não tinham vida na sua vida, quando Cristo ressuscitou, Ele recebeu vida. Irmãos, eu encerro a minha palavra orando por você. Hoje eu tenho vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus me deu vida. Me deu vida. Eu
tenho vida nele, vida em Cristo. Não há nada que pode roubar a vida que Ele me deu. Porque no terceiro dia, Ele trouxe a vida de volta para nós. E é uma vida em Cristo, uma vida eterna no futuro, uma vida com Ele. A nossa vida não se encerra nesse plano, nós teremos vida eterna com Ele. Glória a Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trouxe vida para a minha vida. A sua morte foi um sacrifício perfeito. Oh Deus, muito obrigado, porque eu não iria suportar a cruz, eu não iria suportar o abandono, eu não iria suportar ser vendido, eu não suportaria os açoites, ó Deus, eu não suportaria tamanho sofrimento, eu não suportaria ser trocado, eu não suportaria nada disso, mas o Senhor me viu, e o Senhor tomou o meu lugar, o Senhor tomou o meu lugar, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Minha palavra hoje é de gratidão, Senhor. Porque tudo que eu tenho, o Senhor me deu de graça. A salvação foi de graça, Senhor. Mas custou preço de sangue. Eu não posso te trocar, Senhor. Oh, Deus bendito. Abençoa os teus filhos, Senhor, que nessa manhã nós venhamos olhar para a cruz e sentir o sacrifício que o Senhor fez por nós e se alegrar pela ressurreição em Ti, e entender que só temos vida por causa do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.